Você acredita que Deus pode mudar a sua natureza? Você acredita que Deus pode mudar a sua natureza? Aquela natureza ruim que você era, está melhor hoje do que estava ontem? Fala assim comigo: Deus pode mudar a minha natureza. Se você acha que pode mudar a sua natureza, Deus pode mudar a sua história? Pode? Então fala para a pessoa que está do seu lado: Deus pode mudar a sua história. Eu prometo que eu vou fazer pouco isso, tá? Não vou ficar amolando vocês, não. Só um pouquinho. Para vocês também serem participantes desse momento, amém? Eu quero lá ler com você, 2 Reis 19, vai aparecer ali. Antes da gente ler, vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Aí. Espírito Santo, muito obrigada, porque o Senhor está neste lugar. Abra suas asas sobre nós, Pai. Deus, que todas as preocupações agora, Pai, todos os pensamentos que têm ocupado nossa mente agora, Senhor, sejam levados embora, para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Senhor, olha para o nosso coração que está batendo. É o Senhor que o tem feito bater. Que nessa manhã algo incrível, algo eterno, possa ser derramado sobre nós nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Deus vai derramar paz neste lugar, amém? 2 Reis 2,19 diz assim, ó: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Aqui está falando de um tempo aonde o profeta Eliseu, ele acabou de receber um manto da porção dobrada do seu mestre, do seu mentor Elias. Ele vê um manto, ele pega um manto e ele toca nas águas do Rio Jordão. As águas abrem, ele passa e ele vai caminhando e fica em Jericó um tempo. Está na cidade de Jericó. Quando ele estava lá, uma cidade que tem o nome de agradável. Jericó significa agradável. Jericó era um lugar bem situado, uma cidade boa. Ao redor dela tinha palmeiras, tinha tamareira. Gente, tâmara é uma coisa boa demais, sim ou não? Delícia. Você já comeu, você come aquela seca, né? Eu já comi in natura, é muito melhor. Doce, macia. Ela era considerada um oásis naquela terra desértica, naquele lugar seco. Jericó era uma ótima cidade de comércio, onde as pessoas estavam passando por lá. Era um ótimo lugar para se morar. Os historiadores nos contam que ela é uma cidade das mais antigas. Jericó era um ótimo lugar para morar. Mas por que a água daquela cidade era ruim? A água de Ribeirão é boa, né? Gente, você viaja para tudo quanto é lado, você fala: meu Deus, que delícia de água. Até a água que sai da torneira é boa. Jesus! Tem lugar que você compra água engarrafada, não é tão gostosa como a água de Ribeirão. Mas o que aconteceu? Chegaram para Eliseu e falaram: Eliseu, essa cidade tem tudo para dar certo, mas a água é ruim. É ruim de beber, ela torna a terra estéril e tem outras coisas. Há também histórias narrando que a mulher que tomasse aquela água, estando grávida, ela teria um aborto espontâneo. Tal era as coisas, os enzimas, eu não sei, a propriedade daquela água era ruim. Uma vez eu e o Paulo tiramos férias para passamos uma semana numa cidade que tinha fontes de águas. Como chama mesmo? Esqueci o nome da cidade. Não vou também falar aqui, não vai que você querer ir para lá, né? E a gente levantava cedo, pegava a canequinha e a gente era um parque, né, de águas. Então você ia lá, estava lá. Essa água serve para isso, isso, isso. Aí você, gosto de ferrugem, horrível. Aí tinha, essa é boa para o fígado, para não sei o que, você bebia aquela água amarra.
Uma semana a gente experimentando a água, para ver se dava certo. Mas, queridos, como que você pode morar numa cidade que a água não serve para beber? A água não serve para regar a terra. E a água não poderia ser tomada. Até os animais, eles perdiam as suas crias. Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e fala: meu Deus, eu tenho tudo para dar certo. Eu fiz faculdade, eu cresci, mas por que eu continuo nesse ciclo de esterilidade? O que acontece com a minha vida, Deus, que eu não consigo romper este ciclo? Eu estou bem, hoje, amanhã não estou. Eu começo uma coisa e não termino. Eu entro num trabalho, mas não dou continuidade. Eu abro um negócio, mas eu não consigo que esse negócio vá em frente. Deus, o que acontece com a minha vida? Então, queridos, eu quero lembrar você que Jericó foi a primeira cidade em que o povo de Deus, quando veio saindo livre do deserto, lembra quando o povo de Deus estava escravo no Egito? Quando eles andaram aqueles anos todos no deserto, a primeira terra que eles tiveram que tomar posse, que eles tiveram que derrotar, foi Jericó. E então, o que aconteceu? Josué, o grande general que foi líder para derrotar Jericó, nós vamos ler lá em Josué 6, 26, diz assim, ó: naquele tempo, Josué fez o povo jurar, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. A perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos. Foi lançada uma palavra sobre aquela cidade. Aí estava a raiz da esterilidade de Jericó. Por conta que Josué e o povo de Deus levantaram a voz e amaldiçoaram aquela cidade. Eles disseram: olha, o homem, o rei, o arquiteto que quiser levantar essa cidade novamente, vai perder o seu filho primogênito quando colocar os fundamentos. E quando terminar e colocar as portas, vai perder o seu filho mais novo. Uma palavra foi lançada e aquela terra se tornou estéril. Queridos, como a língua tem poder na nossa vida. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Nós sabemos disso, mas como nós precisamos vigiar nossas palavras. Se nós vigiássemos e se nós nos lembrássemos disso todo dia, a gente não ia chegar segunda-feira e falar assim: ai, segunda-feira. Querido, segunda-feira é o começo de uma semana de trabalho, de vitória, de saúde, de visitação do Senhor, onde você vai. Mais uma semana de vida para a glória do Senhor. Começa, e aí sexta-feira, sexta. Nós temos que começar a semana segunda. Nós sabemos do poder que as palavras têm na nossa vida. Quantas vezes nós estamos arrastando raiz de esterilidade por conta de palavras que foram proferidas sobre nós. A dimensão que as palavras causam numa criança no ventre, você sabe disso? Eu tenho ouvido e sentado com terapeutas de diversas áreas e a gente não consegue mensurar a proporção do que as palavras causam na vida intrauterina. Nós já ouvimos palavras e nós às vezes estamos presos nesse ciclo de esterilidade por conta das palavras que nós estamos trazendo dentro de nós. Jericó foi amaldiçoada. E sabe o que aconteceu? 1 Reis 16:34 diz assim, ó: durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho
mais velho, Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. A palavra de Deus se manifestou durante a história de Jericó, porque uma palavra foi dita da boca de um servo de Deus que amaldiçoou aquela cidade. Anos depois, esse homem foi reconstruir aquela cidade. Talvez ele não soubesse, talvez ele não pesquisasse. A verdade é que ele não se atentou que existem coisas espirituais que nós precisamos quebrar antes mesmo de começar um novo ciclo na nossa vida. Vocês viram? Ele perdeu os seus filhos. E tem coisas no nosso passado que nós carregamos, somos infrutíferos. Por quê? Porque dentro de nós existe uma raiz de esterilidade. Deus hoje pode mudar a sua trajetória de vida. Deus hoje pode quebrar esse ciclo de esterilidade que você tem vivido. Você acredita nisso? Pessoas que começam bem e nunca conseguem terminar nada. Às vezes nós até sabemos o que nós temos, mas a gente não consegue se libertar disso. O ciclo de esterilidade que muitas vezes nós vivemos. E nós vamos ler novamente o que é que foi feito para que Jericó deixasse de ser uma terra estéril. Vamos ler lá de novo, 2 Reis 2,19 diz assim, ó. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu. Primeira coisa, queridos, primeira coisa que eles fizeram, os homens entenderam que ali tinha um profeta, que ali tinha um homem de Deus, que ali tinha alguém que conhecia o Deus Todo-Poderoso. Sabe quando nós quebramos o ciclo de esterilidade? Quando a gente procura uma pessoa que pode nos ajudar a orar, a buscar a Deus, a entender as coisas da palavra do Senhor. Você sabe de uma coisa? Às vezes você senta com uma pessoa e fala assim: ai, pastora, eu já sei o que eu tenho. O que você tem? Ah, eu pesquisei lá no... Se você tiver com uma dor de cabeça e for pesquisar, sabe aonde, né? Pode dar desde uma sinusite, uma rinite, até um aneurisma, sim ou não? Não pesquisa. Não pesquisa. Você também vai no médico, mas abre o exame e pesquisa tudo, sim ou não? Oh, meu Deus. A gente às vezes até sabe. Sabe, queridos, nós precisamos sentar-nos com pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, que tenham uma palavra de Deus que pode nos orientar. E que às vezes vai chegar e colocar a mão em nós e falar: olha, você precisa liberar perdão. Ai, 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 isso dói, mas é bom. Você precisa resolver relacionamento que foi quebrado no passado. Você precisa ir lá e pedir perdão. Sabe quem vai falar isso para você? Uma pessoa cheia de Deus, que conhece a palavra do Senhor. Não é lá naquele pesquisa lá, não é nas suas amigas da rede social, que muitas vezes você está cansado de ouvir, mas a sua vida nunca muda. Alguém que tem a palavra do Senhor. E você está em família, amém? A igreja é uma família? Sim, sim. É a última vez, prometo. Vira para quem está do seu lado e fala: pode contar comigo. Pode contar comigo, eu estou aqui para te ajudar. Pode contar. Vamos ler. E falaram para Eliseu: como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa, é terra improdutiva. Versículo 2:20 diz assim, ó. Ele disse: ponham sal numa tigela nova. Olha para cá, queridos, não é a tigela, tá? Não é uma mandinga que ele está fazendo, tá bom? Então você vai, porque a caneca, porque a garrafa, não é isso.
É a ordem que Deus deu. É obedecer a palavra do Senhor que faz as coisas acontecerem. Ele pegou sal, porque com certeza ele se lembrou que o sal, ele servia para conservar as coisas. Deus deu uma ordem de quando trouxessem as ofertas de cereais na casa do Senhor, que eles jogassem sal. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Traga o sal, ponham num prato, traga ele para nós. 21 diz assim, ó, e ele foi à nascente da água, ele foi lá na fonte. Queridos, a palavra do Senhor disse, sobretudo deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele pegou aquele sal e ele foi lá na fonte. Feche os olhos por um momento, eu queria que você fechasse seus olhos. Senhor, vai na fonte do nosso coração. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Nós queremos beber das tuas águas, Jesus. Eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Vamos, quero beber, vamos declarar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, sim, Deus. Lava, Deus, limpa, purifica. Eu quero fluir. Eu quero, sim, Deus, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Queridos, olha para cá. Ele foi lá na fonte. Ele foi lá no começo, onde brota a água. Ele foi lá onde habita a sua tristeza. Ele foi lá onde está o seu medo. Ele vai lá onde você precisa restaurar aquele relacionamento. Ele vai lá onde está a sua dor. Ele vai lá onde você tem chorado. Ele vai lá onde está a sua amargura. E ele joga as coisas boas do trono dele. E seca, e quebra e acaba com esse ciclo de esterilidade que você vive. Sua história pode ser mudada. Eliseu foi lá na fonte. Não é aqui, não é lá na nossa fonte que precisa ser restaurado. É o que o Espírito Santo quer fazer hoje em você. Ele quer mostrar para você aonde está a sua esterilidade. Por que é que você não consegue romper? E ele disse assim, ó: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Hoje você pode receber de Deus algo lá na fonte do seu coração, e nunca mais a sua terra será estéril, será improdutiva. Deus tem uma palavra para você hoje. Se você hoje nessa manhã precisa que o Senhor jogue algo lá na sua fonte, eu quero que você levante a sua mão bem alto. Nós vamos pedir que a água do Senhor corra sobre nós. Espírito Santo, o Senhor está vendo as nossas mãos. Relacionamentos que têm que ser restaurados. Pessoas que precisam perdoar e pedir perdão. Deus, pessoas que precisam quebrar essas palavras que foram ditas no passado. Oh Espírito Santo, venha hoje com o teu poder e quebra esse ciclo de esterilidade. Assim como o Senhor fez com Jericó, faça no nosso coração. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Você quer beber da água do Senhor? Vamos declarar. Quero beber
queremos ser cheios da tua água. Eu quero fluir as águas do teu rio, Espírito Santo. Derrama sobre nós, derrama sobre nós. Sim, Espírito Santo, tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Querido, se você entrou aqui nessa manhã e não conhece o Jesus verdadeiro, antes dele entrar para curar a sua fonte, ele quer libertar você do pecado, tirar esse fardo que você está carregando. Ele morreu naquela cruz com os braços abertos para te abraçar hoje e dizer que você é um filho muito amado, muito querido. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar o seu coração para Jesus, a sua história, você quer dizer: Jesus, a partir de hoje eu quero viver só para ti. Levante sua mão, nós vamos orar. Levante sua mão, nós vamos orar juntos. A igreja toda vai orar com você, amém? Nós somos família. Diga assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu declaro que a partir de hoje a minha vida é tua, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. E eu quero ler com você o finalzinho. Lá, o versículo 22 diz assim, ó. 2:22, leia lá. E até hoje, diga comigo, e até hoje, a água permanece pura conforme a palavra de Deus. Queridos, se a palavra do Senhor hoje entrar no seu coração, para sempre você será uma terra produtiva, uma torrente de águas puras, para sempre. Você nunca mais terá esterilidade na sua vida, porque o nosso Deus é fiel. O que Ele faz hoje é para gerações, é para toda a sua história. Vamos declarar que o Senhor é o nosso Deus. Comece a orar e diga: Deus, eu recebo essa palavra, eu recebo que a minha vida, Pai, nunca mais será estéril, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Sara minha terra, Deus. Quero beber. Oh, Espírito Santo, restaura, Deus. Cura, Senhor. Venha com teu rio, Deus. Flua neste lugar, Espírito Santo. Fonte de águas Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que essa palavra abençoou muito o seu coração. E nós, como igreja, estamos muito felizes de compartilhar tudo aquilo que Deus tem feito aqui na nossa casa, com você aí na sua casa. E a nossa oração é para que você seja ainda mais abençoado. Então, eu quero orar com você junto. Você que foi abençoado por essa palavra, aproveita para compartilhar com todos os seus amigos, compartilhar tudo aquilo que Deus falou com você. Então, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que a nossa igreja compartilha com vocês e vamos orar juntos? Pai, muito obrigada por mais uma palavra que tocou tanto o nosso coração, Deus. Eu oro para que essas sementes plantadas, elas frutifiquem, Pai, nas nossas casas, nas nossas famílias, em todos os lugares que nós estivermos, Deus. Eu oro mesmo abençoando a vida de cada uma dessas pessoas que estiveram aqui com a gente nesse vídeo, em nome de Jesus. Amém.